Manda. Jesus era coach? Jesus era coach. Cara, o que é o coach? Né? Vamos para metodologia coach. Coach nada mais é do que treinador. Se a gente for para os Estados Unidos, a gente vê que a tradução é treinador. Agora, vamos pensar que Jesus, ele ensinava. Ele ensinava na sinagoga, ele ensinava na rua, ele ensinava o tempo todo. Jesus levantou 12 discípulos. E o que ele fez com os 12 discípulos? Responde para mim. Treinou. Pronto. Então, assim, Jesus ele não se apega a nome, porque quem precisa de título é só quem não tem nome forte. E o nome de Jesus é o nome mais forte na terra. Na verdade, no céu, na terra e no inferno. Amém. Então ele não precisa de título, porque o nome dele já é mais poderoso e mais forte do que qualquer título. Então, ele tinha a habilidade de um coach. Sim, ele tinha a habilidade de um coach, mas Jesus era muito maior do que um coach, muito mais poderoso do que um coach, ele tinha um nome muito mais forte do que um coach. E não menosprezando os coaches, porque eu também tenho formação em coach, tá? Mas não temos que nos prender a isso, porque Jesus era extremamente extraordinário na habilidade de treinar pessoas, de ensinar pessoas. E aquele momento ele ensinou a gente fazendo o quê? Ensinando a gente a se acalmar antes de tomar qualquer decisão. E como que se acalma? Respirando. Respirando, orando, não pirando, descansando. Uma das outras coisas, já que a gente entrou nesse assunto, vamos passar algumas coisas aqui para ajudar as pessoas, tá? Vamos lá. Algumas coisas que ajudam você com ansiedade. Primeiro, vamos lá. Procure encontrar pequenos prazeres. Isso é extremamente importante, porque às vezes as pessoas elas ficam tão ansiosas que elas não conseguem encontrar prazer em nada. E elas se tornam pessoas infelizes, elas se tornam pessoas mal-humoradas e elas se tornam pessoas que não conseguem se relacionar bem com ninguém. Não são pessoas que se cobram demais. Sim, elas se cobram demais porque elas querem ter o controle. E as pessoas elas acabam olhando para as coisas que elas fazem e elas acabam pensando, isso aqui não é bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. E isso faz você entrar num nível de cobrança tão grande a ponto de que, imagina, se tudo aquilo que você faz não é bom, quando é que vai ser bom? Você começa a se questionar. E você começa a pensar, se eu não sou bom o suficiente, para que eu existo? Então aí que entra, de fato, a depressão. A depressão ela é uma consequência. A pessoa ela vai juntando uma coisa com a outra e quando ela vê, ela se sente mal por tudo, ela começa a enxergar tudo negativo, ela altera o humor, gera falta de prazer, ela entra num processo de tristeza e de desespero. Então, ela começa a encontrar, por exemplo, dificuldade de sentir prazer nas coisas básicas. Ela não sente prazer com a comida que ela tem na mesa, ela não sente prazer com o trabalho que ela tem, ela não sente prazer com o casamento, ela não sente prazer com os filhos, ela não sente prazer com a roupa, e aí que entra o problema. Porque o nível de cobrança é tão grande que nada do que ela tem é bom o suficiente, aí entra uma coisa, falta gratidão. Tá, mas daí agora... A gratidão ajuda. Agora eu vou te pedir uma coisa. Essa conversa já tá até me deixando ansiosa. Como que a gente resolve? Vamos lá. Primeira coisa, oração. Porque a oração é uma forma de você conseguir se conectar com aquele que traz paz. Por quê? Um dos frutos do Espírito é paz. Deus é paz. Ele diz, eu vos dou a minha paz vos dou, mas não vos dou como o mundo dá. Então, por exemplo, as pessoas buscam paz como? Eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter um carrão, eu preciso ter uma mansão. Na verdade, às vezes, se a pessoa não tiver sabedoria para lidar com isso, isso vai tirar a paz. Então, não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Então, mais importante do que você tem é você ser. Então, a sua conexão com Deus vai revelar a sua identidade. Aquilo que você realmente é em Deus, e Ele diz que nós somos a imagem e a semelhança dele. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, significa que Ele nos fez como Ele é. E Ele é um Deus de paz. Então, a sua oração te conecta com Deus, te traz paz. Outra coisa, a leitura bíblica. Por quê? Quando você lê a Bíblia, você traz referências bíblicas que produzem paz. Davi fez isso. Inclusive, eu tenho um texto aqui, que, se eu não me engano, está em Salmos 37:5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Então, no momento que você está lendo a Bíblia, um versículo como esse traz para você o quê? Paz. E essa paz torna você uma pessoa tranquila.
E você para de ficar projetando demais a sua mente para o futuro e você começa a se conectar no aqui e no agora. Porque o que você tem hoje, o amanhã é incerto. Você não sabe o que vai ser, nem sabe se você vai acordar Mas amanhã. Deus, ele é tão grande, ele é tão poderoso, que ele sabe da nossa ânsia pelo futuro e a maioria das promessas dele são relacionadas ao nosso futuro. Então, eu acho que quando a gente vai para a Bíblia buscando respostas para o futuro, a gente vai lá e encontra exatamente a paz, a luz, o caminho de que, olha, você pode ficar tranquilo, porque quem ainda não está no futuro é você, porque Deus já chegou lá, Deus já está lá te esperando, com tudo pronto, com tudo planejado, com tudo preparado, e o plano dele ainda é melhor do que o seu. Então, eu acho muito legal isso. Eu gosto muito de uma música que fala de descanso, que fala de paz, que fala exatamente sobre isso, de confiar em Deus, de saber que Ele está no controle, Ele domina sobre tudo, Ele continua dominando sobre tudo. Então você pode não saber o que vai acontecer no seu amanhã, mas Deus ele já sabe, Ele já está lá, Ele já está cuidando de tudo para você. Então, continuando aí o que as pessoas podem fazer além da leitura bíblica. No Salmo 119, 28, diz assim: a minha alma consome de tristeza, fortaleça-me segundo a tua palavra. Então, vê, você encontra força para lidar com essa ansiedade, com essa preocupação. Porque pensa comigo, o que é a preocupação? Pré-ocupação. Ou seja, você ocupa a sua mente de forma precoce. Então, o ideal é, vamos pensar que se a ansiedade é o excesso de futuro, a depressão é o excesso de passado. Porque quanto mais tempo você passa no passado, mais com depressão você fica. Quanto mais tempo você passa no futuro, mais com ansiedade você fica. E se você não deve estar no passado, porque o passado é uma biblioteca, o passado é o museu, é o lugar onde ficam as memórias. E o futuro é algo que ainda não aconteceu, é a inovação, é a tecnologia, é as coisas que ainda vão se realizar. Então, se a gente não deve passar muito tempo no passado, nem muito tempo no futuro, qual seria o tempo ideal para estar no presente? 70% a gente divide. Então, a gente ficaria 10% no passado, porque o passado serve como parâmetro de avaliação, a gente não deve ignorar o nosso passado, porque ele é aprendizado. O futuro é simplesmente você olhar para frente e pensar, poxa, eu vou fazer planos, mas eu não vou ficar lá. Sim. Porque as pessoas, o problema é ficar lá. É. Então elas não conseguem, por exemplo, fazer um plano, ter uma estratégia, planejar, vou ter um filho, vou comprar uma casa, vou comprar um carro e voltar para o presente. Não, elas colocam lá e ficam lá. E aí elas esquecem do presente. E aí o que acontece com a pessoa no presente? Ela se torna chata, ela se torna ansiosa. Então a pessoa não consegue conversar com ela no aqui e no agora. Meu Deus, a cabeça só dela fala daquilo. a cabeça dela tá desligada, ela fica muito distraída, ela não presta atenção nas coisas que ela faz, ela não presta atenção nas coisas que ela fala. Então ela esquece das coisas. Por quê? Ela tá projetando a cabeça dela lá no futuro e isso ali você vai projetar só 20%, porque você vai lá, faz os seus planos e volta. Então, para isso é importante você tirar os seus pensamentos da cabeça e colocar no papel. Bloco de nota, fazer anotação, ter uma agenda, ter um diário. Moral dos sonhos. É isso, você tem que tirar da sua cabeça, porque senão o seu cérebro, ele faz o seguinte, quando você tem algo não realizado na sua cabeça, ele fica pensando naquilo o tempo inteiro para te lembrar. E aí o que acontece? Você fica pensando naquilo o tempo inteiro e não consegue se concentrar nas coisas que você faz. Aí começa a prejudicar casamento, começa a prejudicar a família. Aí que acontece, por exemplo, desses casos de uma mãe que esquece um filho dentro de um carro porque foi fazer a unha no salão de beleza. Esquece o bebê dentro do carro, esquece o cachorro dentro do carro. A pessoa, sei lá, esquece de pagar uma conta e a pessoa começa a ter esses problemas por conta da preocupação. Então 70% do seu tempo tem que estar no presente. Pensa comigo, o passado é história. O futuro é incerto. O que você tem é o hoje. E ele se chama presente, porque ele é uma dádiva de Deus para nós.